Sejam bem-vindos à nossa 25ª aula do curso sobre reunião mediúnica. Continuaremos a falar sobre a psicofonia, mas hoje um tema bastante interessante, muito procurado e de grande interesse para quem é médium, que são os sintomas e resíduos da psicofonia. Acreditamos que muitas dúvidas existentes talvez sejam sanadas aí com a nossa pequena contribuição. Sintomas da aproximação dos espíritos no médium. Então vejam que Kardec, já no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, como está aí lançado, afirma que os espíritos agem sobre os médiuns por meio de uma influência fluídica que afeta o seu perispírito, o perispírito do médium, e também nós vamos verificar aqui do próprio perispírito do espírito, e por consequência no corpo do médium. Mas o que vem a ser a aproximação espiritual? Procurando falar de uma maneira mais técnica, conforme nos ensinam os espíritos, é o envolvimento fluídico e mental entre espírito e médium, ou seja, duas mentes em sintonia por alguns instantes. Cada médium assente de uma maneira pessoal, de um modo particular, de acordo com a sua sensibilidade e o tipo de faculdade que possui. Então, há uma interpenetração, um perispírito penetra no outro, e também há um contato mental. Esta começa assim a aproximação espiritual. E não apenas numa reunião mediúnica, no dia a dia, o médium, todos nós, de uma maneira geral, sentimos isso. Muito bem. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, ele nos diz também o seguinte, que o fenômeno psicofônico, ele se processa pela indução de correntes mentais e magnéticas que interpenetram os perispíritos do comunicante e do médium, como eu falei anteriormente. Então, a indução de correntes mentais, ou pensamento do espírito, pensamento do médium, se interpenetram. E não apenas o pensamento, ou tudo que é a parte magnética deles, do perispírito de cada um. Um influi no outro. Essa sintonia fluídica cria um campo de comunhão em que os pensamentos e as emoções são compartilhados em vibração contínua, enquanto persistir esta aproximação, esse contato. Então, pensamentos e emoções são compartilhados, do espírito para o médium e do médium para o espírito. A energia, então, flui do espírito comunicante ao médium em forma de ondas mentais condensadas, ajustando-se às frequências vibratórias dos centros de força. O equilíbrio moral e emocional, no caso do médium, é, portanto, condição essencial à segurança e à autenticidade do fenômeno, para que todos e o próprio médium não tenham dúvida de que não é o médium, um problema, uma expansão no seu psiquismo que está dando a comunicação. Muito bem. O estudo comparado que fizemos na aula anterior das 3 formas de transe revela que todas se baseiam em mecanismos de acoplamento fluídico entre os perispíritos e, no caso aqui, nós já falamos sobre isso nos slides anteriores, mas intermediados pelos centros de força. Então vejam só, no transe consciente predomina a atuação mental pelos centros coronário e frontal. Já no semiconsciente, existe uma maior ativação, uma maior participação dos centros laríngeo e cardíaco, mas não apenas esses. Esses serão os principais para que ocorra a comunicação. Já no transe inconsciente,
os centros de força bastante atuados são o esplênico e o gástrico, porque eles sustentam o desdobramento, o afastamento perispiritual do médium. Conforme André Luiz nos fala no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 17, então, o transe é esse fenômeno eletromagnético e espiritual ao mesmo tempo, porque envolve essas correntes mentais moduladas por campos perispirituais, afetando as estruturas fisiológicas e psíquicas do médium. Por isso que vamos entrar agora nas sensações, né, que afetam o médium durante a comunicação. Então vejam aqui a parte científica da doutrina explicando passo a passo o fenômeno. Muito bem, nós vemos aqui esta imagem sobre a qual vamos dar desenvolvimento do restante da explicação. Então vejam, na aproximação de espírito e médium, começa a ocorrer a sintonia mental, ou a sintonização mental. Cada um, como mostra a figura, tem a sua frequência vibratória. E essa frequência vibratória será ajustada pela equipe espiritual. Até às vezes antes da reunião, né, dias antes ou 24 horas, começa um trabalho de acoplamento, digamos assim, para que esta sintonia comece a ocorrer. Então, o perispírito do médium e do comunicante vão se ajustando com uma corrente fluídica. E o centro coronário, né, é o principal, porque ele é o captador das ondas mentais. Não existe fenômeno mediúnico que não ocorra mente a mente. Tem que haver a comunicação dos centros coronários. Então, cada um se aproxima do outro com a sua frequência vibratória, já estudamos isso em aula anterior, e ela é ajustada para que haja uma sintonia e ocorra a comunicação. E, inclusive, como tem aí essa seta vermelha, não é só o pensamento, são as emoções do espírito comunicante, como nós falamos anteriormente, que vão afetar o médium e vice-versa. Então, continuando. O espírito irá projetar pensamentos e emoções, como falei anteriormente, que serão captados pelos centros coronário e laríngeo do médium, né? Principalmente porque nós estamos falando da psicofonia. Mas todos os centros de força do médium são impactados pelas energias magnéticas do espírito comunicante. Durante a aproximação do espírito, o chakra laríngeo e o cardíaco e o coronário sofrem uma intensificação magnética e que o médium percebe como calor, formigamento, vibração ou às vezes até uma leve tontura, como nos chama a atenção Ramatiz no livro Mediunismo. O médium também sente no próprio corpo o reflexo das emoções do comunicante. E caberá ao médium, com o passar do tempo, com seu adestramento, distinguir o que é de si, o que lhe pertence ao espírito. Mas por isso que é necessário a preparação do médium para o trabalho, chegar bem disposto, né, bem de saúde física, porque qualquer sintoma estranho que comece a sentir, ele, com a sua experiência, começa a perceber, vai ter a certeza de que não é dele. O médium, então, deve manter o controle da mente durante todo o transe, vigilante e sereno, nunca permitindo que a emoção ultrapasse o discernimento, como nos diz Edgar Armond no seu livro Mediunismo. Por quê? Senão o médium pode ficar nervoso, se apavorar e colocar em risco um bom andamento da comunicação. Então vamos lá falar agora sobre os efeitos e sensações mais comuns que são captadas, que atingem o médium. Então vejamos lá. No coronário,
como nós falamos ainda há pouco, há uma leve pressão ou calor na cabeça, né? E uma sensação de luz ou vibração elevada quando o espírito é elevado. Agora, quando o espírito é um sofredor, o médium pode passar a ter dor de cabeça, tontura e mal-estar. No frontal, na testa, uma claridade interior, percepções visuais rápidas, uma intuição viva que lhe chega a este centro de força. Já no laríngeo, né, principal centro de força um dos principais para a psicofonia, há um formigamento, uma alteração de voz, secura ou até vibração na garganta, né? A voz pode parecer forçada, há uma rouquidão, um desgaste energético. O cardíaco é o que vai ser impactado pelas emoções intensas, um calor no peito, né? Uma alegria, uma sensação boa em contato com aquele espírito, se ele for um espírito bom, elevado, não for um sofredor. Ou pelo contrário, angústia, tristeza, choro ou irritabilidade, né? Sem motivo. O gástrico, a sensação de calor, o frio, um leve torpor, né? Um peso no estômago. Essas são, então, algumas sensações. E no esplênico, uma tensão abdominal, frio no estômago em comunicações difíceis, né? E um enjoo leve, às vezes, como eu falei. Então, aqui nós estamos trabalhando, trazendo uma lembrança que a própria doutrina, os livros que nós estamos colocando a referência na bibliografia no final da aula, mostram que você, médium, sente, principalmente o médium ostensivo, numa reunião mediúnica ou fora dela, você na rua pode sentir isso, ok? Nós iremos tratar isso em outra aula também. Vamos comentar mais um pouco sobre o que vem a ser a atmosfera fluídica, comentada nos slides anteriores. Então, na realidade, ela é um campo energético que combina a união dos dois perispíritos, do espírito comunicante e do médium, né? Das energias e vibrações mentais dos dois, e ainda soma o magnetismo do ambiente e o magnetismo da equipe espiritual, tudo isso para criar as condições para que a psicofonia ocorra. Então, para que serve, no final, essa atmosfera fluídica, apesar do que já falamos? Então, sem ela, o espírito não consegue encaixar a sua faixa vibratória na do médium. Estamos vendo aí, cada um tem a sua, já comentamos antes, cada um tem a sua frequência vibratória e há necessidade de haver uma sintonia para que a comunicação ocorra. Então, é criado então essa atmosfera fluídica para que isso se dê. E não apenas isso, porque também essa atmosfera fluídica, ela permite que as vibrações de um espírito sofredor, né, de muita dor, etc., não impactem diretamente o médium e estabiliza, assim, a transmissão do pensamento do espírito comunicante para o médium, num fenômeno mental, num campo neutro, digamos assim, que atende à finalidade do intercâmbio mediúnico. Então, o médium fica protegido com essa atmosfera, ela cria as condições para que a psicofonia ocorra, né? E fortalece, então, o ambiente para que tudo isso também se dê. Mas ainda tem mais. Essa atmosfera, ela se forma de que maneira? Ela se forma da sintonização mental, como nós falamos até agora, né? Da união dos dois perispíritos, da interpenetração, pensamentos e sentimentos do médium e do espírito se encaixam numa faixa de sintonia semelhante, a sintonização mental. A expansão do perispírito do médium, então, ocorre e emite fluidos dele, que se combinam com os fluidos do
comunicante. E, além disso, as partículas do ectoplasma do médium são utilizadas para estabilizar esse acoplamento fluídico. Além disso, como nós citamos, mas entrando em mais um detalhe, os benfeitores do trabalho ajustam o ambiente para que isso ocorra. Antes dessa comunicação, antes da reunião mediúnica ocorrer, já foi falado isso em aula sobre o título era o trabalho da equipe espiritual na reunião mediúnica. Eles limpam as vibrações densas da sala de aula, da sala de reunião, melhor dizendo, reduzem as possíveis interferências e sustentam a harmonia do trabalho. E, além disso, ainda tem a harmonia do grupo mediúnico, que pode também interferir na comunicação. Então, a atmosfera fluídica é um campo de energia que protege o médium, permite que a comunicação ocorra sem interferências, né? E que possibilita a ocorrência da psicofonia num trabalho técnico, vamos dizer assim, e que segue várias leis para que o fenômeno ocorra. Mas diante desse tema, que é a absorção, as sensações que o médium sente do espírito que se aproxima, como que ele deve reagir? Então, trago aqui essas duas grandes frases, uma de Sueli Cador Schubert e Edgar Armand. A primeira, grande médium, já desencarnado, Edgar Armand também desencarnado, um dos grandes nomes da Federação Espírita de São Paulo, um grande pesquisador que elaborou vários cursos e várias obras sobre mediunidade. A primeira diz: o médium disciplinado não é o que evita sentir, mas o que aprende a dominar o que sente. Não vai ter jeito, você vai ter que aprender a dominar o que sente, até isso se tornar tranquilo. Nós vamos comentar mais um pouco isso aqui sobre esse trabalho, porque você leva um benefício. O médium, essa troca entre espírito, comunicante, sofredor e médium, traz um benefício ao espírito comunicante. E você, como médium, está numa concessão divina para fazer a caridade, de uma maneira técnica e também numa capacitação moral para isso. Então entra Edgar Armand, que nos fala: a mediunidade educada é uma escola de ascensão espiritual. Cada sintoma, cada sensação é um exercício de domínio próprio, porque você é levado a se conhecer para poder diferenciar o que é seu e o que é do espírito. Vamos lá então a algumas propostas reunidas de várias obras sobre como o médium deve reagir a esses sintomas que eles sentem. Manter a serenidade. Não deve ter medo. Observar com calma. Muitas vezes, é claro, principalmente no início do trabalho da mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, o médium vai ter medo, né? Vem uma energia muito poderosa, muito ódio, o médium fica com medo. Então, se ele não tiver capacidade, condições de enfrentar aquilo, ele levante a mão, que é uma prática que se usa em reunião mediúnica, acertada para que o dialogador se aproxime dele e ele então pede ajuda, para que ele enfrente a situação, observe com calma e siga adiante, porque a espiritualidade te preparou para isso, como nós veremos adiante. Alterações emocionais transitórias, né? Ou seja, você identificar essas alterações emocionais, saber que elas não são suas, elas são repercussões psíquicas do contato fluídico. Você sentir ansiedade, tristeza, compaixão, e às vezes até quando vê um espírito galhofeiro, você ficar envolvido pelo riso. Poxa, mas eu estou com essa vontade de rir nesse ambiente aqui que não é para isso. Você já está identificando que não é seu. Orar e elevar o pensamento. Nós temos que fazer isso diariamente, né? Para buscar essa sintonia, manter essa sintonia elevada com os benfeitores e com isso, em qualquer momento, principalmente num trabalho mediúnico, você estar em condições de se harmonizar rapidamente após esses primeiros contatos com os sintomas da aproximação de um espírito sofredor. Evitar repressão ou entrega total. Então veja os dois extremos, né? Não deixar
de dar a comunicação e também não se entregar totalmente, porque você tem que controlar o que está acontecendo. Então você tem que deixar o fenômeno fluir naturalmente, sem resistência, mas também sem passividade cega, né? Porque você não pode deixar o espírito falar o que quer, dar murro na mesa e etc. Registrar mentalmente a experiência. Como assim? Você tem que observar essas sensações, isso é o que a gente falou até agora, e aprender a reconhecê-las. A emoção que você sente não é uma verdade absoluta. Você tem que ter esse discernimento para diferenciar o que é seu, o que não é seu, o que é de um espírito sofredor, o que é de um espírito superior. Tá? E buscar orientação. No final da reunião tem a avaliação, aquilo que tiver fugido de você, você ainda não tiver adaptado, dominando, você conversa expõe ao grupo ou conversa em particular com o dirigente ou com outro dialogador, ok? Esse é um primeiro caminho, teremos outros. E aí entra o grande trabalho da educação mediúnica, que se dá não só, ele tem início logo normalmente após um curso teórico sobre espiritismo, aí tem um grupo de desenvolvimento da mediunidade, onde você educa e desenvolve a mediunidade ao mesmo tempo, mas a educação mediúnica vai se dar ao longo de toda uma existência. Então, como diz o pensamento aí, educar a mediunidade é educar as próprias emoções, pensamentos e a própria conduta, porque você, nesse trabalho de educação de si próprio, as tuas energias é que vão predominar no intercâmbio. O seu modo de ser, de sentir, ele vai se exteriorizar. E isso é fato, isso é fato. Há pessoas que são tão tranquilas que pode vir um espírito mais difícil que já só ao incorporar na pessoa ele já se acalma. É totalmente diferente o diálogo dele com o de outro médium, pela característica da pessoa. Então isso não vem por acaso, isso exige um estudo doutrinário constante, como a gente conversou antes. Educação mediúnica é para sempre. Vivência do Evangelho. Então, a doutrina tem a parte técnica, vamos dizer assim, do conhecimento, da filosofia, da mediunidade, mas o Evangelho é a nossa principal razão de ser, para a nossa mudança, como nos diz Kardec, que o verdadeiro sentido da religião, seja ela qual for, é nos conduzir a Deus. Então, como nos disse Jesus, temos que buscar a nossa perfeição, a nossa purificação. Reforma íntima, então, e autoconhecimento nesse trabalho da vivência do Evangelho, para entender e ultrapassar com serenidade os nossos limites, sempre procurando terminar o ano melhor do que quando começou. Disciplina e perseverança para isso. O médium ele desenvolve a mediunidade frequentando reuniões mediúnicas. É como se fosse uma atividade física. Você só vai ganhar preparo físico praticando. É isso mesmo. É indo frequentar as reuniões mediúnicas que você desenvolve a mediunidade. Ao lado da oração, que é o alimento da alma, né? Como nós já conversamos antes. Temos que, então, como nós já estudamos esse tema, temos que nos preparar para o dia da reunião mediúnica. Né? Evitar excessos de comida, não tomar álcool, né? Qualquer tipo de excesso. Mesmo que você trabalhe, você ir ao normal hoje, você sai do teu trabalho, da tua profissão para ir para uma reunião mediúnica, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio nesse caminho, ou chegar mais cedo lá na reunião, para se equilibrar. E a alimentação leve, não é deixar de se alimentar, e o repouso, quando possível, que é muito difícil hoje em dia, como eu estou falando, facilita a sintonia com espíritos, principalmente os superiores. Senão você já chega desarmonizado e vai sentir maior influência das características magnéticas do espírito comunicante. E com isso, então, nós vamos trabalhando a educação das nossas emoções negativas, que todos as possuímos. Mágoa, irritação, que nos gera um desequilíbrio vibratório, e isso facilita a interferência inferiores e ainda a ficar com elas, como veremos adiante. Então, esse autoconhecimento emocional, ele é parte da educação mediúnica e é muito importante. Estamos aqui sendo repetitivos, eu peguei isso aqui de vários livros.
essa parte de nós moldarmos, transformarmos a nossa parte emocional, é fundamental para nos tornarmos bons médiuns, né? Observar-nos sem medo, trabalhar sempre com equilíbrio e razão. E como estamos vendo aí nessa leitura, isso é fruto do tempo. Isso tem que se tornar um hábito para ser incorporado à sua maneira de ser. Isso tem que ser natural. Então, com isso, praticar o seu autoexame diário, perceber o que é influência espiritual, o que é estado de espírito inferior que está te afetando. É um trabalho de educação mediúnica para a vida inteira. Vejam só, como eu disse anteriormente, o que a equipe espiritual faz, além daquela atmosfera fluídica, para nos preservar. A coisa é muito séria. Eu trago esse recorte aqui de um capítulo do livro Missionários da Luz, sobre o trabalho da equipe espiritual. Nos diz lá o mentor que acompanha para André Luiz. A operação da mensagem não é, no caso da psicografia, não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, como ela funciona, hoje já temos esse conhecimento, é o que estamos fazendo aqui, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Estão lá trabalhando o nosso pensamento negativo para a gente diluir, não pensar mais naquilo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Ele está se referindo ao médium que está na reunião. Antes de tudo, as células nervosas, agora vejam só a descrição fisiológica, receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis no tigroide, corpúsculos de Nice, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, normalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. E o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago, que é uma parte do sistema nervoso que liga o cérebro ao estômago, né, às vísceras, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Olha só a ciência espírita aí. Vejam só o trabalho gigantesco que é feito conosco sempre que vamos participar de uma reunião mediúnica. Então, nós temos que ter a responsabilidade de nos prepararmos de uma maneira sagrada para essa reunião, tá? Para esse intercâmbio, porque tudo isso poderá influenciar para mais ou para menos a nós absorvemos os sintomas do espírito comunicante. E aí, apesar de você se preparar e tudo, como acontece se vier acontecer algo que não estava tão previsto, ou eu me preparei e ainda não está dando certo? Superando dificuldades e excesso de sensibilidade, O que nos recomenda André Luiz? Muitos médiuns iniciantes relatam dores de cabeça, sonolência, enjoo, angústia sem causa aparente, choro incontrolável antes da reunião. Sensação de presença constante de espíritos. Essa é a causa, né? Também. E antes de chegar à reunião, ele já está com esses sintomas. Porque isso, principalmente no caso dos médiuns iniciantes. E qual a solução? Orar antes e depois da reunião. Depois, porque você já é feito isso no final da reunião, né? Quando a reunião está terminando, já é feita a prece de encerramento. E nesse trabalho tem que ser um pouco prolongado pelo dirigente, para que haja uma limpeza. Não precisa criar passes em todo mundo, não. É só fazer a prece e um tempo para que a espiritualidade nos faça uma limpeza fluídica. Também no dia a dia, porque como nós já falamos, o médium é 24 horas, evitar ambientes e companhias inferiores. Porque você atrai a espiritualidade e também absorve as energias negativas. Então, e ainda, num caso extremo, parar, sinalizar ao dirigente, tomar água fluidificada e orar. Então, há momentos em que, antes de dar uma comunicação, você já chega, ou até durante a comunicação, você fica tão sobrecarregado de energia,
por ainda ser um médium iniciante, ou ainda está desequilibrado por outros problemas, não é iniciante, mas tem outros desequilíbrios emocionais naquele dia. E então, após a comunicação, você toma uma água fluidificada, o médium pede uma água, pede um passe, né? O dialogador, o dirigente ora com você ali. Ou até o grupo todo ora por você, conforme o dirigente analisar a situação. Se isso for normal, com frequência ocorrer, ser recorrente, aí você tem que buscar um atendimento na casa, avaliar sua rotina, né? E conforme for, até se afastar temporariamente do trabalho para um reequilíbrio.